quantas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz Deuteronômio do Senhor 28, teu Deus. 3. Bendito 12. serás tu na cidade e bendito serás no campo. 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, os teus rebanhos e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha só. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. 11. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. E o 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Vamos só terminar ali. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andar após outros deuses para os servires. E aí, o que acontece se a pessoa não obedecer isso daqui? Não ouvir a voz do Senhor e não seguir os mandamentos. Aí vai vir o castigo da desobediência. É tudo ao contrário de bom que a gente acabou de ouvir. Né? Se você não der ouvidos à voz, no versículo 15, então maldito será na cidade, maldito será o cesto, a amassadeira, tudo ao contrário. Será maldito em vez de bendito. Né? Já li essa parte, muito trechinho. Então você vê, aí ali vai tudo de ruim. Tudo que Deus falou que seria bom, se você não obedecer, vai ser o contrário. Inclusive, se eu não estou enganada, em Deuteronômio fala, escolhe, pois, né? Eis que põe na tua mão o poder da decisão, o caminho da vida ou da morte, o caminho da bênção ou da maldição. E aí o Senhor dá dica qual que você tem que escolher. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então o Senhor, ele é justo. Então ele nos dá 2 caminhos. O caminho da vida, da salvação, da bênção, e nos coloca também a decisão do caminho da desobediência, da maldição, né? E da morte. A morte eterna, porque a morte física todos nós vamos passar. Nós estamos falando da morte eterna, inferno, né? Então, o Senhor sempre colocou para o homem o poder da escolha. E esse poder da escolha se chama livre-arbítrio, porque o Senhor não queria criar nenhuma marionete sem poder de consciência, sem poder de escolha. Por isso que Deus colocou a árvore do bem e do mal no meio do jardim. Porque Deus queria saber qual seria a escolha do homem. Ele tinha escolha de obedecer, mas ele tinha escolha de não obedecer. O Senhor colocou lá para ver o que o homem iria escolher. Deus, ele deu essa opção. Você quer me obedecer? Não obedecer? Ele colocou lá para ver o que o homem ia fazer. Infelizmente, muitas vezes o homem escolhe mal. Porque Adão escolheu mal, Eva escolheu mal. Eles optaram por desobedecer, porque Deus tinha falado, não coma. E eles comeram. Quantas vezes Deus já disse, não faça? E a gente fez. Quantas vezes Deus já falou, não vai por aqui? E a gente foi. E quebrou a cara. Porque Deus já sabe o que ia acontecer. Por isso que ele fala para não fazer. É igual o pai e a mãe que fala, não faz isso.
Não põe a mão aí. Não enfia o dedo na tomada. A gente não vai lá e faz por curiosidade e se lasca. Por quê? Porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para os filhos. E se ele fala, e se os pais falam, é para os bons pais, né? Seriam para preservar os filhos. E assim Deus também, porque Deus é pai. Então, quando Deus fala, não faz isso, me obedeça, é pro seu próprio bem. Não é porque Deus é ruim, não é porque... Não, ele é bom, Deus é bom, ele sabe, assim como os pais cuidam dos filhos, Deus cuida dos seus filhos. E ele orienta. E assim como pai, um bom pai, Deus, ele também, ele gosta de dar presentes aos filhos. Ele gosta de abençoar os filhos que são obedientes, que agradam o coração do pai. Assim como um pai que tem prazer de dar presente para um filho, por exemplo, o meu pai, ele gosta de me agradar, de dar presente, porque ele é um bom pai e ele sente no coração que ele quer agradar, ele sente que o filho merece. Assim Deus também, ele quer agradar o homem que obedece, que traz orgulho. Deus é o bom pai, ele tem prazer de nos presentear. Né? Assim como uma mãe tem vontade de dar presente para o filho, quando às vezes passa numa loja, fala, nossa, isso aqui é a cara do meu filho. Não, ele está obedecendo, merecendo, eu vou levar. Por quê? Porque quer agradar o filho. Se tem condição, vai lá e dá. Assim, Deus também, Deus tem, ele gosta de agradar os filhos. Aquela bênção que você pede, se Deus sabe que é o momento certo de te dar, ele tem prazer de te dar. Deus tem prazer de prosperar o homem se vê que é o momento certo de prosperar. Porque Deus também dá tudo no seu tempo. Por exemplo, vamos supor, um pai muito rico. Ele quer comprar um carro de luxo e dar para o filho. Só que o filho tem 5 anos de idade. E o pai pode dar esse carro? Não pode. Por mais que ele tenha condições e vontade de dar esse carro de luxo para o filho, o pai é muito rico. Mas ele não vai dar porque ele sabe que o filho não está preparado para receber. Ele é só uma criança. Por mais que eu queira, que eu tenha condições. Então, assim é Deus. Tem presentes grandes que Deus quer nos dar, mas ainda não é o momento. Então, o pai gosta de dar presente para os filhos. Ele tem esse prazer, o bom pai, ele tem prazer de dar, se ele tem condições. E às vezes, talvez a pessoa ache, mas não, nem merece. Mas é filho. O pai merece. Então, no 12, olha o que Deus vai fazer para aquele que obedece, aquele que ouve a voz e segue os mandamentos. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Bom tesouro. Dará chuva à terra no seu campo para abençoar toda a obra das tuas mãos. Abençoar, te dar a boa obra das tuas mãos. E ele fala ali, ó, uma promessa. E emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. No 13, eu te ponharei por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo, mas desde que obedeça os meus mandamentos. Cumpra aquilo, guarde o que eu pedi para guardar, faça o que eu pedi para fazer. Então, esse é o nosso Deus, ele é um Deus Pai, um Deus que quer dar presentes aos seus filhos. Amoroso. Mas a gente, como filho, tem que ser obediente. Assim como o pai e uma mãe gostam que o filho seja obediente, Deus gosta também de um filho obediente. Que manda e obedece, medita na minha palavra. O filho medita na palavra. Não deixa outras coisas ocupar o tempo da palavra de Deus. Né? Busque mais a minha presença. O filho busca. Segura essa língua. E você segura por amor do Senhor. Cuida do teu coração, dos teus pensamentos. Você cuida dos teus pensamentos. E como é bom ter um bom pai. Eu vou contar uma experiência aqui. Ontem, eu fui no escritório.
E aí, tem uma estagiária lá na parte da manhã. E aí ela sentou para conversar tudo. Não sei, no decorrer da conversa eu comecei a falar de Deus. Ali antes da ela começar a trabalhar. E eu comecei a falar de Deus, deu vontade de falar de Deus, comecei a falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus. E a gente entrou no assunto do pai. Eu sabia que ela contou para mim, olha, eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. Meu pai é caminhoneiro, meu pai nunca ligou de presente, tudo bem. Mas assim, atenção, não, chegava bêbado em casa, chega ainda, grita com a minha mãe, grita comigo, eu já ouvi várias coisas ruins. Hoje, quando começa a brigar, eu saio de perto, então, né, aí eu contei um pouco do meu, e aí teve uma hora assim que eu dei um abraço nela. E eu nunca vou esquecer o que ela me falou. E eu, só de lembrar eu choro. Ela me abraçou, passou a mão no meu cabelo e falou assim, eu só queria ser a menininha do meu pai. E chorou. Só queria ser a menina dos olhos do meu pai. E aí eu falei, eu não preciso passar pelo que você passa para te entender. E aí no meu coração, não precisa não. E aí no meu coração, olha, atenção aqui, no meu coração eu glorifiquei o Senhor. Eu falei, quantas meninas, quantas mulheres, minha mãe, por exemplo, sentiu a mesma coisa. Queria ser a menininha do meu pai. Cuidada, amada. E eu me senti tão privilegiada naquela hora. Falei, como meu pai me ama. Como ele me mima, como ele me trata bem. Meu Deus, obrigada. O Senhor me deu esse privilégio, porque eu sei que muita gente não tem, essa menina não tem. Eu vou valorizar mais o carinho, o cuidado, essa mimo que ele tem. Porque isso que ele tem foi um presente de Deus para minha vida. É verdade. Porque eu sei que tem muitas filhas que não têm o pai que eu tenho. E aí, eu me cobro. E a partir de ontem, eu me cobro, vou me cobrar ainda mais. De cada vez que eu falar dura com meu pai, eu vou pensar. Antes de falar dura com meu pai, eu vou pensar. Porque enquanto ele estiver vivo, eu tenho que honrá-lo, porque é um princípio. E tenho que saber o quão privilegiada. Ele pode ter os defeitos dele como esposo, como pessoa, mas não como pai. Não como pai. Meu marido é 10. Não, ele pode ter. Defeito todo mundo tem, filha. Mas Não, mas o ponto que eu tô falando, gente, é que assim, Ninguém é eu me perfeito. senti privilegiada naquele momento Mas, quando eu vi mas é mesmo? a dor, quando eu vi a dor de uma menina, uma moça boa. Não é uma doida, não, uma moça boa. Muito gente boa, muito coração bom. Você vê que a menina tem um coração bom, sabe? E não, pelo que ela falou, nunca deu motivo pro pai não, não cuidar dela ou não tratar ela do jeito que ela gostaria. Mas às vezes até o E pai não caiu isso em si nele, né? já Que- tem mãe. tem mãe, mas tem gente que não é a característica da pessoa ser carinhoso. Enfim, então, você imagina, Deus é o nosso pai que quer nos mimar, que quer nos cuidar, que quer proteger. Eu imagino assim, Deus é muito melhor ainda do que o meu pai, que me trata tão bem. Claro, já tive muito atrito com meu pai, né? Por causa do ciúme dele e tal. Mas hoje eu consigo reconhecer que tudo que ele fez foi por amor. E eu sou grata a Deus porque isso foi um presente de Deus para mim. Um privilégio que eu sei que muita gente não tem. Você vê, nos dias dos pais que a gente vende as coisas aí fora, eu vejo. Inclusive foi um dos motivos também que eu comecei a somar, sabe? Comecei a cair minha ficha, pensar quão privilegiada eu sou. Eu tenho que agradecer a Deus.
Porque nas vendas do Dia dos Pais eu vejo como as pessoas não amam os pais. Quão diferente é a venda do Dia dos Pais pro Dia das Mães. Pode parecer bobo, mas é aí que você vê que as pessoas não valorizam os pais. Ou os pais não têm se dedicado como pais para receber um presentinho do filho. Muitos pais não são bons pais. Por isso é a consequência das vendas. E isso é muito triste. Porque cadê esses homens? Cadê esses pais que cuidam dos filhos? É preocupante. Cadê o amor de pai que está faltando? Por que os filhos não têm tratado os pais da forma que deveria tratar as mães, que trata as mães? Por que os filhos idolatram tanto as mães e esquecem dos pais? O que esses pais têm feito de errado? Os filhos deviam amar tanto os pais quanto a mãe, da mesma forma. E muitos só lembram da mãe. Tem alguma coisa errada. Porque o pai deveria ser tão importante quanto uma mãe. Tá que a mãe gerou, tá que a mãe cuidou, mas tá ali presente. Mas, Tem o sangue. viu, Miriam? Eu dou, dá licença. Pode falar, avó. Eu falo a verdade. Pai verdadeiramente amoroso, no meio de 1000 tira 10. Então, é raro. É isso que eu tô falando. Agora, pai cachorro sem vergonha, tá sim. Então, é isso que eu tô falando, ponto. Então, Nesse ponto que eu abri. Nesse ponto que eu abri. Exatamente. O que está acontecendo com esses homens? Dessas gerações, eu vejo, meus irmãos, quando eu estou lendo a Bíblia aqui, eu voltei a ler o Velho Testamento, os homens eram os patriarcas, os pais, não podia morrer o pai sem o filho pedir a bênção do pai. O pai era o sacerdote, era a pessoa mais importante daquele lar. E cadê esses homens? Cadê o provedor? Cadê os pais que o filho quer implorar para receber a bênção? Então eu fico triste de pensar que nos dias de hoje cada vez mais tem se perdido o amor pelos pais. O respeito pelo pai. É triste. É uma realidade. Então aqueles que têm um pai que cuida, tem sim que ser valorizado, honrado. E depois desse dia de ontem, que tocou meu coração, aquela menina falar daquela forma, eu queria só ser a menininha do meu pai, e chorou, me marcou. Porque eu vi como tem faltado o amor dos pais dos filhos. É igual diz nas escrituras que no final dos tempos seria pai contra filho, filho contra pai, e o amor de muitos se esfriaria. E é triste ver que essa profecia ela é verdade hoje, na nossa geração. mas não é nós nessa geração só. Já tem Do vindo. começo lá do mundo, que os pais eram os carrascos, os filhos. Era pior que escravo dos pais. Os pais davam a pancada de rei, de arrancar o couro dos filhos. Hoje em dia, tem a lei que protege. Se o pai não protege, a lei protege. Sim, existe, em questão de apanhar, existe sim o mandamento para que os filhos precisam ser corrigidos. Na Bíblia fala que a vara tira a loucura da criança. Tem várias passagens bíblicas que mandam os pais corrigir os filhos, por amor dos filhos, corrigir os filhos. Na Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, ali na disciplina, para que quando ele crescer não se desvie dele, né? Então tem vários versículos da Bíblia que fala da vara, que fala da correção. Isso aí. Claro que espancar e corrigir são coisas diferentes, né? Mas existe sim o mandamento para que corrijam-se os filhos, né? Que nem sempre falar vai adiantar, né? Depende de criança para criança. Tem criança que é mais obediente, naturalmente mais boazinha, tem criança que não, vai precisar apanhar. Mas amém. Mas a questão que eu falo é do amor. Tudo bem que os pais corrigir, mas também tem que corrigir, mas também saber amar. Ô filho, vem cá, dá um abraço, pede bênção, né? Então tem se perdido. Eu vejo nessa geração tem se perdido. Então, mas Deus, que é o nosso Pai, Ele nunca mudou. Ele ainda é aquele pai que ama, que protege, que quer dar presente, que quer mimar o filho. Agora, essa menina que você está contando, Sim. o pai dela não deixa faltar o que comer dentro de casa. Ela disse que supre tudo, precisão. Diz que de dinheiro assim não é problema, né? Mas
Então já assinou, já põe comida de casa, já tá bom? Tem gente que nem isso. Comida não Nem pode isso, ficar. sim. Tem graus de paz, né? Tem graus que é Tem pior. pai que se pegar ele... E tem pais que vão além. Além de não fazer tudo isso, ou até faz, mas mais comete pecado com os filhos, né? Abuso, tem aí fora, infelizmente, nas notícias, que é terrível, 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 que hoje em dia as pessoas ouvem e tratam, muitos nem param para pensar na gravidade, porque é tantos escândalos que a pessoa acostuma com os escândalos, mas sim, é algo muito grave, que mais infelizmente que tem ocorrido no mundo. Então, mas agora vamos falar do nosso Pai Celeste, o Pai que nos ama e que nos fala: me obedeça, Esse é bom. me obedeça, siga os meus mandamentos, que hoje eu te ordeno. O Pai, ele manda, né? O Pai manda. Olha, Deus está mandando, ó, te ordeno hoje. E aí, o que vai acontecer? Você será bendito, né? Vou te prosperar. Eu vou colocar você por cabeça, não cauda. Quem que não quer o melhor pro filho? Quem que não quer ver o filho por cima, à frente? Ninguém quer que o filho vira um mendigo, vira um, né, qualquer coisa. Não. Quando o filho vai crescendo, o bom pai, ele pensa no melhor pro filho. Não, eu quero que meu filho faça um direito, vira médico, eu quero que meu filho vire um engenheiro, eu quero que meu filho, né, seja empresário, eu quero que meu filho estude na melhor escola, que meu filho use as melhores roupinhas, os melhores calçadinhos. Se o pai bom tiver condição, ele vai dar. Quanto mais condição o pai tem, mais ele quer dar pro filho. Então, o bom pai é assim. E Deus é esse bom pai, que ele vai nos dar em bênção. Muitas vezes, bênçãos que o dinheiro não compra, mas também Deus pode dar bênçãos que o dinheiro pode comprar. Deus pode dar um lar pro filho que está precisando de uma casa. Deus pode sim dar um carro que o filho está precisando. Deus pode sim abrir a porta de emprego. Esse é o nosso Deus, dá aquela cura. Mas no tempo dele. Porque igual eu te falei do exemplo do carro, né? O filho de 5 anos, Deus é assim. Deus vai dar no momento que você tem condições de receber aquilo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque Deus, ele é pai, ele corrige também. Assim como Deus pai dá presentes, Deus pai também corrige. E na Bíblia fala que, que Deus corrige a quem ama, que tem como filho. Se a mãe quiser achar o versículo, não? Mas na Bíblia fala, eu acho que é lá no Novo Testamento, não sei se é Atos, é ali pra frente ali, no João, se eu não me engano é João que fala. Que Deus corrige a quem ele tem por filho. Deus corrige quem ama, né? Sim, quem ama, quem Deus ama, ele corrige também. De repente, Deus olha pro filho e fala: olha, teu caráter não tá legal. Vamos corrigir esse caráter. E aí Deus manda aquela situação difícil para testar, para te corrigir, para te moldar. Vamos corrigir teu caráter aqui, não tá legal. Olha, você mente muito, vamos corrigir. Você vai ser pego na mentira, você vai passar vergonha, vamos corrigir. Você precisa falar a verdade, porque eu sou o Deus da verdade. Ó, eu não quero que você fique tomando essas coisas, não. Eu não te ensinei isso. Vamos mandar alguma coisa terrível para corrigir você nessa situação. Porque eu não te ensinei. Não te ensinei fazer esse tipo de coisa. Não te ensinei você ir para aqueles lugares. Eu vou mandar alguma coisa para te corrigir. E aí Deus pode mandar qualquer coisa para te corrigir. Se for para você garantir a tua salvação pro teu bem, Deus vai te corrigir. O pai, o bom pai, ele vai colocar o filho ali de castigo, vai dar as varadas, se souber que vai livrar ele de uma situação pior lá na frente. Filho, ó, você fez tal coisa errada, né? Vou te corrigir porque eu não quero que você faça de novo. Ah, o filho tomou as moedinhas ali do amiguinho, você vai devolver, você vai apanhar, por quê? Porque eu não quero que você vire um ladrão lá na frente. Então Deus corrige, assim como um bom pai corrige o filho.
Então, meus irmãos, o castigo de Deus pode vir, dependendo das suas escolhas, dependendo do uso do seu livre-arbítrio. Amém? Amém? Quer acrescentar alguma coisa, tio? Não, tá ótimo. É isso mesmo. Né? Você vê ali, quem quiser ver os castigos da desobediência, Aí essa hora do castigo eu não gosto nem de ler, viu? mas se tá aqui. É, Então é do versículo 15 em diante do capítulo eu 28. coloco mesmo aqui. Já li várias É o vezes. contrário de tudo. É ao contrário de tudo. Então, meus irmãos, só resumindo, nós temos o livre-arbítrio, porque Deus nos deu, porque Ele nos ama, Ele não quer ninguém preso, Ele quer a gente livre para escolher. Só que Ele é um bom pai, a gente tem que lembrar que Deus é pai. E assim como Ele quer nos dar presentes, seja bênção material, seja bênção física, espiritual, na alma, cura emocional, assim como é aquele pai que quer mimar, que quer dar presente para o filho, Deus também é pai que pode nos corrigir como filho. Opa, o caminho não é aqui. Opa, não ensinei você a tomar isso. Não ensinei você a fazer isso. Opa, o caminho é aqui. Opa, quem mandou você agir na malandragem desse jeito? Não, 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 não. Eu te ensinei a ser honesto. Então, Deus também é um Deus que corrige, que Ele é pai. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque as consequências virão. E as consequências estão aqui nos versículos que nós lemos. Ou vai ser presentes, ou vai ser castigo, varada. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus é o nosso Pai, que Ele nos quer dar presentes. Sim, Ele quer dar, mas